ele foi conduzido pelo Espírito de Deus, porque ele precisaria passar por aquele processo. Observe que nós temos coisas na vida, meu irmão, minha irmã, que ninguém vai passar por nós. Você tem a sua história de vida. Você tem o seu propósito divino. Alguma coisa que nós passamos na vida, ninguém vai passar. E você precisará passar. E Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Ele jejuou 40 dias e 40 noites no deserto. Estava sozinho. E depois desse período de 40 dias e 40 noites, teve fome. 40 dias e 40 noites de jejum. Daí o termo quaresma. Então você observa que, depois de um certo período de jejum, Jesus teve fome. Num período de fragilidade humana, num período de fraqueza, porque ele estava com fome, ele estava fraco. Foi aí que Satanás se apresentou a ele. Saiba que o teu inimigo, o inimigo de vossas almas, ele vai se aproveitar das oportunidades, ele é oportunista, e ele sempre vai se aproximar de você no momento que você estiver fragilizado, no momento de fraqueza. Nós não somos fortes o tempo todo, meus irmãos. Nós temos as nossas limitações. E Jesus, como homem-deus, tinha suas limitações, porque ele tinha um corpo físico, e ele tinha um corpo humano. Ele sentia fome, frio, sede. E Jesus, naquele momento em que teve fome, foi quando Satanás se apresentou a ele. Versículo 3. E chegando-se a ele, o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pão. Aleluia. Ele teve fome por causa da sua condição humana, a sua condição física, de ter ficado 40 dias ali, sem comer e sem beber, 40 dias e 40 noites. E o diabo, ele usou justamente esta fraqueza, essa limitação humana. Ele disse: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se tornem em pão. Olha só o que ele estava usando. Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem. Glória a Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Saiba disso. Versículo 5. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece alguma pedra. O diabo usou uma limitação física, uma limitação humana. No momento em que Jesus estava com fome, ele diz: manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus responde: nem só de pão viverá o homem. Então ele o transportou ao pináculo do templo. E agora ele diz, usando as escrituras, no Salmo 91 fala: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. E aí ele diz: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Glória a Deus. E Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 6. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Então agora ele estava usando as escrituras para tentar convencer Jesus. Muito cuidado com
algumas oratórias, ou algumas crônicas bonitas para te fazer chorar que você vai encontrar pelo caminho. Pessoas que usam as escrituras para te fazer pecar. E era justamente isso que Satanás estava fazendo naquele momento, usando as escrituras para tentar convencer Jesus. Aleluia. É muita gente por aí usando a palavra de Deus, fazendo o papel do diabo, para convencer pessoas, induzir pessoas, multidões ao erro. Você vê na política os extremistas, pastores que usam versículos bíblicos para convencer as pessoas, pastores, lideranças que negociaram seus rebanhos, negociaram multidões para conduzi-los à destruição, para votar no mito. E fizeram lá suas mazelas. Eu não vim aqui para falar de política, só estou citando um exemplo. Então, isso é muito comum. E Satanás estava naquele momento usando as escrituras para tentar convencer Jesus. Então, muito cuidado com algumas palavras que você ouve por aí. São os manipuladores da fé, manipuladores da palavra de Deus. Eles manipulam a palavra ao seu bel prazer, a fim de terem e obterem algum interesse, né? Algum ganho com interesse financeiro. Essas pessoas que se envolveram na política e que corromperam a igreja, proibindo seus membros de tomar santa ceia, ou de votar nesse ou naquele candidato, saiba que com certeza essas pessoas lucraram alguma coisa, receberam alguma coisa para fechar os seus acordos, as suas negociações. Não foi de graça. Chegou o tempo do povo de Deus deixar de ser mercadoria barata e deixar de dar tanta visualizações a esse tipo de gente, que com os seus olhos esbugalhados, gritando, babando pelo canto da boca. Então, muito cuidado. O vosso inimigo, ele sempre vai usar as escrituras e vai se aproveitar de uma fraqueza sua. No momento de fragilidade, no momento de fraqueza, que você talvez esteja ali abalado, perdeu um familiar, ou está triste, ou está deprimido, Satanás ele vai se aproveitar desses momentos e ele vai tentar te iludir. Foi assim com Jesus. Glória a Deus. Versículo 8 em diante. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. E Jesus respondeu, versículo 10, então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então agora nós vamos para uma terceira oferta da parte do diabo para com Jesus, no período em que ele foi tentado no deserto. Primeiro, ele diz, mande que essas pedras se transformem em pão. Depois ele fala, lança-te daqui abaixo, usando as escrituras para tentar convencer Jesus. Muitas vezes ele vai usar as escrituras para tentar te convencer. E agora ele está fazendo uma oferta muito generosa ao Senhor Jesus. O transportou a um monte muito alto. Pegou Jesus, voando, colocou ele lá. E mostrou os reinos da terra. E disse ao Senhor: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Jesus responde: vai-te, Satanás. Só ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Bom, Jesus estava ali para ser provado. Ele foi levado ali pelo Espírito ao deserto. Estava ali para ser tentado. Satanás fez a parte dele de tentador. E Jesus fez a sua parte, com sua porção, aleluia, divina, resistindo ao diabo, e ele fugirá de vós. Glória a Deus. Agora ele está oferecendo uma terceira coisa ao Senhor Jesus, oferecendo-lhe os reinos deste mundo.